Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar, através da TV Grandourados, com o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui no nosso programa com o reverendo Paulo Delage, ele que é pastor da Igreja da Vila Mariana, em São Paulo, esteve conosco esse fim de semana, pregando na nossa igreja, no culto também de jubilação do reverendo Antônio Balbino. E faremos hoje uma entrevista com ele sobre um livro muito importante que ele escreveu e que tem edificado a igreja não só em São Paulo, mas em diversas outras regiões do Brasil. Queremos também no final do nosso programa hoje divulgar as programações da igreja para o próximo fim de semana e você é sempre o nosso convidado. Não saia daí, você está ligado na TV Grandourados, a TV da família douradense. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Bem, nós estamos seguindo aqui o programa da Igreja Presbiteriana de Dourados. E conforme dissemos, hoje estaremos entrevistando aqui no nosso programa, estamos recebendo aqui com muita alegria o reverendo Paulo Delage, da Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, em São Paulo. Nosso amigo lá das Minas Gerais, nosso companheiro de trabalho, de ministério. É muito bem-vindo aqui, reverendo. Bem-vindo ao nosso programa da TV Grandourados. Reverendo Delmar, é um privilégio estar com você aqui nessa tarde, estar também nessa bela cidade de Dourados, que eu não conhecia, uma oportunidade excepcional de conhecer essa cidade tão gentil, tão acolhedora. E falar também do nosso livro, trazendo este assunto aí ligado aos desafios que a sociedade moderna apresenta a nós como cristãos. Reverendo, este livro tem o tema O Cristão e os Desafios da Pós-Modernidade. O que você classifica hoje como a pós-modernidade? Reverendo Ildemar, a pós-modernidade, na visão de alguns intelectuais, é na verdade uma ficção para alguns, para outros é um fato. A pós-modernidade é uma estrutura de comportamento, de condições sociais que sucedem à chamada modernidade, que praticamente se extingue ao final do século XIX, já entrando o século XX com esta visão diferenciada. Houve uma desconstrução de princípios básicos como a ideia da verdade universal, da certeza absoluta estabelecida pelo racionalismo, e então a colocação, a partir até de Nietzsche e outros filósofos, de que estes elementos, de fato, não existiam. Então, com esta estrutura nova de desconstrução da verdade absoluta, da certeza plena, começam então a surgir novas diretrizes. Então, você tem alguns princípios culturais claros a nortear a pós-modernidade, como, por exemplo, o relativismo, em decorrência dele o pluralismo,
o sincretismo, o consumismo, que temos aí numa estrutura exacerbada, o hedonismo, o imediatismo, o excesso, e há elementos ligados a estas manifestações culturais. Evidentemente que isso para a igreja vai atingir valores que nós temos como estruturados, fixos e permanentes. Por exemplo, a gente pega um autor chamado intérprete do século, como o Franz Schaeffer, ele fala muito na linguagem, no redefinir termos. Será que seria só uma questão gramatical, esse espírito da pós-modernidade? Não é uma questão semântica apenas. Até porque você pode ter a mesma palavra com sentidos diferentes pela realidade da polissemia. Não é isto. A questão é que não há verdade, por exemplo, absoluta, que demandará a não existência de valores absolutos. Em não havendo nenhumas e nem outros, ficamos nós à mercê de quê? De uma estrutura relativa. Então, não há algo que possa ser universalmente admitido e aceito como uma realidade única e permanente. Daí, por exemplo, na nossa esfera da fé, quando dizemos que só Jesus salva, isso é inadmissível na visão filosófica da pós-modernidade. Porque isso se estabelece como uma verdade única e universal, portanto excludente. Se alguém não esposa ou desfruta desta visão, ele está automaticamente excluído ou fora. Isto é inadmissível nessa visão da pós-modernidade. Por exemplo, uma das coisas muito faladas nessa questão relacionada à pós-modernidade, dizendo que o mundo pós-moderno é um mundo também pós-cristão. É por causa do advento de outros segmentos religiosos ou os segmentos religiosos, outros que estão ganhando força, é baseado nesse espírito da pós-modernidade? Exatamente, não é só pós-cristão, é pós-religioso. Pós-Deus. Isso, porque o que havia? Você tinha na modernidade, como nós falamos, esta percepção de que era possível a verdade absoluta, ainda que fosse no campo da ciência, mas aplicava-se por extensão a outras áreas. Então você tinha a verdade absoluta na área e na esfera religiosa. Com essa estruturação da percepção da pós-modernidade de que isto não existe, então torna-se um instante, um momento, uma realidade nova, portanto, pós-cristã ou pós-religiosa. Mesmo que hoje nós tenhamos pessoas admitindo a existência de Deus, crendo na existência de Deus, mas cada vez o grupo dos chamados sem religião, não necessariamente sem fé, mas sem religião, ir aumentando. A estatística mostra que os desigrejados hoje têm ganhado assim proporções grandes. É baseado nesse espírito da de certa forma, sim. Por quê? Porque se você a descrença na instituição. Exatamente. Se você se vincula a uma determinada linha de pensamento, entendimento, sobretudo na esfera religiosa, como o Islã, ou o budismo, ou o cristianismo, verdades há nestas linhas que são absolutas. Portanto, você não pode admitir que todos estão igualmente certos. Então, quando você se desvincula da instituição, e aí volto a falar, por exemplo, em Bauman, que diz que elas são líquidas, então se você perde essa perspectiva da instituição, você não tem mais esse compromisso de identidade com uma verdade de caráter absoluto, portanto, relativo. Desculpa, segurando aqui para não explicar. Volta aí no relativismo. Se você tem uma estrutura, por exemplo, como essa, em que a instituição é líquida e você então não tem vinculação com ela, esta ideia da sua estrutura religiosa, seja hinduísta, seja islâmica, seja cristã, não tem problema, porque você não está integrado a uma instituição que sustenta esses basilares absolutos de afirmação. Isso é um respeito, mas não quer dizer uma conivência. Claro, e nem que eu vá dizer necessariamente ele esteja certo. Ok. Eu vou dar a ele e brigar até o último momento para que ele tenha o direito de dizer que discorda de mim. Mas eu vou continuar dizendo, olha, eu também
discordo de você, mas vou garantir a ele o direito e reservar a mim o direito de dizer que eu discordo dele. Tá certo. Olha, nós estamos entrevistando aqui o reverendo Paulo Delage, pastor da Igreja Presbiteriana da Vila Mariana, e nós vamos para um breve intervalo. Voltaremos com esse tema, o cristão e os desafios da pós-modernidade. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Requinte, indústria e comércio de móveis e decoração. Há 29 anos no mercado, o Requinte trabalha com amor e dedicação para oferecer aos seus clientes o que há de mais moderno no ramo de móveis e decorações. Com fabricação própria e uma equipe especializada, a Requinte produz móveis de ferro e alumínio com fibra sintética. A sua linha de produção atende também os projetos especiais para arquitetos e decoradores. Requinte, Rua Mário Feitosa Rodrigues, 860, no Alto do Indaiá, saída para o aeroporto em Dourados. Mais informações, ligue 3426-6000. Requinte, qualidade e beleza a preço de fábrica. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Bem, nós estamos voltando aqui no segundo bloco deste programa. Hoje estamos falando sobre o cristão e os desafios da pós-modernidade, aproveitando aqui a visita do reverendo Paulo Delage aqui em Dourados, pastor da Igreja da Vila Mariana e autor do livro O Cristão e os Desafios da Pós-Modernidade. Eu estava olhando aqui, reverendo Paulo, este capítulo 8 do seu livro sobre o consumismo. É um dos resultados da pós-modernidade, uma das tendências naturais aí da pós-modernidade? São 12 manifestações culturais que nós tratamos no livro como ligadas à manifestação da pós-modernidade. É claro que o consumismo não é algo exclusivo da pós-modernidade, porque o ser humano é um agente consumidor, até para a sua própria subsistência. Nós precisamos consumir para produzirmos energia. A questão não é o consumo, a questão é o consumismo. É um sistema de uso e abuso daquilo que esteja à nossa disposição. Então, a percepção da satisfação da minha necessidade e o controle do meu desejo. O consumismo, o grande problema é que transformamos a nossa necessidade, o nosso desejo em necessidade. O desejo é uma coisa contingente, porque se ele não acontecer, não há efeito mais grave. A necessidade não é contingencial, ela não pode não ser, ela tem que ser. E isso significa que se eu não a satisfizer, um grave dano incide sobre a minha vida. Então o que nós vemos é uma situação de consumismo, onde nós somos levados pelo pessoal da propaganda, muito habilidoso aliás,
em dizer que eu não desejo, na verdade necessito. Eu preciso. Eu preciso de uma montoeira de coisas que, na verdade, eu não preciso. Quando nós vamos nos mudar, diz um ditado chinês, uma mudança é meio incêndio. Então nós percebemos quantas coisas nós temos realmente armazenadas que nós não precisamos. Isso é fruto do consumismo. E isso vai levar a um outro aspecto que nós trabalhamos aí, que é o aspecto do excesso e, por consequência, um outro aspecto, que é o desperdício. Em São Paulo, fala-se em 1.200 toneladas dia, só de sobras de feira, das feiras chamadas feiras públicas. Das feiras? 1.200 toneladas dia na cidade de São Paulo. Isso é o consumismo que gera o desperdício por causa do excesso. São elementos que estão aí. São elementos claros, né? Claro. Agora, é claro que tem muita coisa sobre esses desafios da pós-modernidade, mas quando o livro fala o cristão e os desafios da pós-modernidade, quais são esses desafios básicos, reverendo? Por exemplo, para o cristão, nesse aspecto do consumismo, é o que a Escritura diz: contentai-vos com o que tendes. Isso não é uma proposta imobilista de um indivíduo ser estacionário na sua condição de vida, mas é estar contente com o que ele tem. Se ele tem uma bicicleta, ele não deve ficar triste, lamuriando, porque ele tem uma bicicleta, porque ele não tem uma moto. Porque se ele tiver essa disposição mental, o dia que ele tiver uma moto, ele continuará insatisfeito e triste, porque ele vai querer ter o carro. Então, o desafio para nós é o quê? O contentamento. Outro desafio que nós temos aí é o chamado domínio próprio. Ou seja, não me deixar levar pela imposição de que eu tenha que consumir. Nós sabemos que a indústria precisa produzir, o comércio precisa fazer circular a mercadoria, o consumo existir para haver uma retroalimentação de toda essa estrutura da circulação do capital, gerando, evidentemente, também a própria produção. Mas a questão é esta: termos parâmetros em relação ao que nós temos de fato necessidade de consumir e adquirir. Porque para o cristão, todos esses desafios da pós-modernidade, o senhor citou vários aqui, eles são de fato agressivos a parâmetros, valores, tanto no contexto da fé, quanto no contexto do comportamento cristão, quanto no contexto da nossa função como igreja, como cristãos na sociedade. E essa superficialidade parece que vai engavetando, ninguém está se preocupando com posicionar contra essas coisas, não seria isso, velho? É claro, nem sempre você alcançará ou encontrará uma manifestação tão evidente. Por exemplo, uma outra forma de manifestação cultural da pós-modernidade é a ênfase no naturalismo. O que é o naturalismo? É a predominância da filosofia que rege a natureza. Na visão dessas pessoas, o que rege a natureza, na sua filosofia, é a sobrevivência do mais apto. Se aplicamos isso, o que é que vamos ter? Os idosos, os velhos, os doentes devem ser abandonados, porque eles não estão aptos para sobreviver. Ninguém vai assumir isso, a não ser como uma filosofia nacional-socialista, ou também chamada de nazismo, que levou ao extremo isso, que era a proposta, por exemplo, de Nietzsche, em que você não pode estar ligado a uma moral chamada moral de rebanho, mas assumir a sua vontade e potência, que é a estrutura do super-homem. Ou você é mais apto e, portanto, mais forte e sobrevive. E se você quiser ter uma ação de socorro e amparo ao mais fraco, você se contrapõe à natureza. Coisas desta ordem. Se a natureza é quem determina, se a fêmea entra no cio, ela deve ser coberta pelo macho. Então não tem sentido qualquer referência moral. Se a natureza, só que evidentemente essas coisas são colocadas de maneira solerte, de maneira discreta. E aí vamos propondo, qual é o problema se duas pessoas de igual formação, tarará, ou de gênero, vão se passar a conviver, vão se estabelecer como companheiros de convivência. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque a natureza também permite coisas dessa ordem. Então, sobrepõe-se o natural ao ético. Esteticismo. A estética sacrifica a ética, em que eu vou ter não um cuidado com o meu corpo pela saúde, mas um culto ao corpo, um endeusamento do corpo. Coisas desta ordem.
E onde entra a nossa resistência como igreja no momento quando o discurso é o politicamente correto? Parece que se você critica essas tendências naturais aí da sociedade, desse naturalismo, etc., você se torna politicamente incorreto. Essa política do politicamente correto aí não fica uma coisa assim catastrófica para a gente? O politicamente correto é outra manifestação cultural chamada pragmatismo. Porque o importante não é o certo. O importante é o que dá certo. Dá certo. Então, Funciona. o ético é o que dá certo, não o que é certo. Então, exatamente esse é o problema. Se a coisa dá certo, está funcionando, então qual é o problema? Vou contestar por quê? Vou objetar por quê? Então, a igreja, quando eu digo igreja aqui, não me refiro necessariamente à instituição, mas aquele corpo místico que o Senhor Jesus tem estabelecido como igreja. Então, a igreja tem um compromisso não com o politicamente correto, socialmente estabelecido. Ela tem um compromisso com o que é biblicamente certo e que, se comprometer a estrutura social vigente ou reinante, ela vai se opor. É o que nós chamamos de contracultura cristã. Então, nós cristãos, e isso se pode ver ao longo da história, temos uma postura de contracultura. Isso não significa que nós somos contra a necessidade de aprimorar os seus conhecimentos, desenvolver, mas contra este elemento chamado cultura, composição que envolve aí costumes, valores, etc., de um determinado grupo étnico ou social. Até porque a nossa liberdade cristã, ela nos permite não concordar com essas coisas. Claro, né? é evidente. Jesus disse, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e no mesmo contexto ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos chegando aqui no quadro final do nosso programa, não posso deixar de agradecer a sua presença aqui conosco no programa, e nosso abraço muito especial, nossos parabéns pelo livro, um livro relevante para o momento que nós estamos vivendo como igreja, de boas reflexões, que nos coloca para pensar, refletir o tempo em que nós estamos vivendo. E se você quiser fazer algumas considerações finais, ou sobre o tema, ou sobre o livro, fique à vontade. Obrigado, Reverendo. É um privilégio meu de estar aqui podendo ter esse tempo aí nessa entrevista, falando sobre essa modesta obra que o Senhor nos abençoou em poder fazê-la chegar à mão da igreja e do público em geral. O que eu sempre coloco é que este livro não é, evidentemente, um tratado nem de antropologia, sociologia ou filosofia. Também não é uma leitura devocional. As pessoas que se aproximarem dele com esta visão vão se decepcionar. É um texto reflexivo. É um texto que vai trabalhar certos conceitos com algum aprofundamento, mostrando a necessidade nossa, como cristãos, de estarmos preparados para darmos razão da fé ou da esperança que há nos nossos corações. Dar razão da fé significa o exercício da capacidade de pensar. Que é uma faculdade preciosa. Até porque, como dizia Schaffer, né? Crer também é pensar, né? É também pensar. Olha, nós conversamos aqui com o reverendo Paulo Delage, nosso companheiro de ministério na Igreja Presbiteriana do Brasil, companheiro também dos nossos concílios da igreja, lá nas Minas Gerais, né, reverendo? Exato. Hoje ele está pastoreando na Vila Mariana, a Igreja Presbiteriana da Vila Mariana em São Paulo. Esteve conosco esse fim de semana, falando no acampamento dos adolescentes, falando na igreja, pregando no culto de jubilação do reverendo Balbino. Dizer para você, nosso telespectador, que este livro, se você quiser algum exemplar dele, na secretaria da igreja, nós vamos ter alguns poucos exemplares para poder oferecer. Se você quiser, pode passar lá. E deixar aqui o nosso abraço final para você que nos acompanha sempre aqui pela TV Grandourados, a TV da família douradense. E o convite para você estar conosco nas programações da igreja esse fim de semana.
No domingo às 9 horas a escola dominical e às 19 horas o culto de gratidão a Deus, culto de louvor a Deus. Esse fim de semana especificamente é um culto especial com todos os grupos familiares da igreja. Nós reunimos todos os grupos familiares num momento especial de devoção, de gratidão a Deus, todo mês que tem o quinto domingo. É o caso do nosso mês de junho. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados.